ler um texto e crer no meu coração, conquanto eu tenha vindo com o desejo de ler esse texto, de pregar mais tempo sobre ele, nós, no entanto, já tivemos aqui a razão desse nosso encontro, naquilo que foi conversado até aqui. Eu creio, sinceramente, que eu não vim para cá com nenhuma intenção nem de contar aquela história, nem muito menos de falar tudo que eu falei a respeito disso. Mas se aconteceu, deve haver razões importantes da parte de Deus no coração de cada um de nós em relação a tudo quanto foi dito. Vamos ler na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, que diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Podem sentar. Pedro está concluindo essa carta dele aos que estavam na dispersão, na Bitínia, Capadócia, no Ponto, na Frígia, na Panfilha, em vários lugares da Ásia Menor, daqueles dias, Turquia de hoje, e circunvizinhanças. Havia uma comunidade grande de judeus cristãos dispersos naqueles lugares. Pedro, conquanto tivesse, desde Atos, no capítulo 10, quando ele foi enviado à casa de Cornélio, um ministério que ele mesmo cria, também ser em relação aos gentios, ou aos incircuncisos, como os judeus falavam, ele, quando comparado a Paulo, se transformou numa pessoa pouco gentílica e pouco enfronhada e envolvida com as implicações do Evangelho na sua plenitude em relação ao mundo não judaico e sim ao mundo gentil, como foi na vida de Paulo. De modo que Pedro transitava em ambientes muito mais diversos do que Tiago e do que aqueles que ficavam em Jerusalém, de lá não saíam, mas estava muito mais ligado à volta e ao retorno frequente a Jerusalém e à ambiência judaica do que Paulo, que tinha um pedigree infinitamente mais aprofundado de conhecimento judaico e de treinamento na religiosidade judaica do que Pedro, e que, uma vez ter encontrado Jesus, fez de modo radical uma ruptura que de fato não foi feita por Paulo, mas foi feita pelos judeus judaizantes em razão da qualidade de evangelho que Paulo pregava quando afirmava a cessação de todas aquelas coisas que no Velho Testamento tinham tido seu lugar simbólico e arquetípico e que apenas apontavam na direção de Jesus, e que agora, em Jesus tendo vindo, tudo quanto antes era apenas de significado simbólico e arquetípico, nele haviam tido a sua concreção definitiva, de modo que elas haviam se tornado obsoletas, haviam caducado, e por causa disso o Evangelho era um só, e Paulo pregava do mesmo modo tanto a judeus quanto a gregos, fazendo adaptações culturais apenas para que ele mesmo fosse compreendido no que dizia, mas era na direção dessa libertação total de uma vida onde não há sábados, nem luas cheias, nem dias especiais, nem dias santos, nem culto a genealogias, nem ritos, nem a idolatria da água como purificação ou de qualquer outro elemento ou agente,
e nem tampouco de circunscrição da vida a práticas de natureza judaica e culturais e que nada mais tinham a ver na sua significação espiritual, porque Jesus havia sido a encarnação de tudo quanto antes fora dito de maneira simbolizada, porque ainda não havia havido a manifestação daquilo que era profetizado. Em tendo havido, para Paulo, está tudo feito e resolvido. E ele prega o Evangelho a judeus dizendo que aquilo tudo havia cessado como culpa ou como arrogância de expectativa de salvação fundada em justiça própria, porque a salvação era graça de Deus pela fé em Jesus. E aos de fora ele dizia a mesma coisa, fazendo aplicativos relacionados apenas ao mundo e à experiência existencial que cada qual tinha no ambiente em que existia e vivia. Pedro ficou, no entanto, se relacionando com esses dois ambientes. Nesta carta aqui, ele escreve em razão da horda de falsos apóstolos que haviam acontecido como um derrame na terra. Porque antes de Jesus se manifestar, conforme o Evangelho descreve, já havia muitos Messias aparecendo em Israel. O período intertestamental, que na nossa Bíblia está entre Malaquias e Mateus, que é um período de 400 anos, foi farto de expectativa profética, em relação à vinda do ungido, do Messias, do Cristo, como foi farta na produção de material apócrifo, os mais diversos, como foi farta na produção de material apocalíptico. Apocalipses diversos circulavam na terra, revelações do fim. E então vem Jesus. E após Jesus, há essa manifestação intensa de pregação do Evangelho por parte dos apóstolos, conforme a gente lê no livro de Atos. No entanto, a gente já verifica em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, com aquele Simão de Samaria, que havia movimentos paralelos de gente que pegava uma coisa aqui, outra ali, fazia um sincretismo, dava uma universalizada no que estava ouvindo e criava a procissão da barganha. A gente vê a mesma coisa, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, do capítulo 19, quando aqueles filhos de um sumo sacerdote judeu chamado Seva, e que se tornaram exorcistas ambulantes, e que iam de casa em casa oferecendo os seus serviços de libertação à troca de muito dinheiro. Um dia, eles entraram numa casa depois de terem ouvido Paulo pregar em algum lugar e de terem ficado impressionados com o que tinham visto e ouvido, entraram numa casa e resolveram fazer um viés. E disseram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele. E o demônio disse, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E pau na moçada. De modo que eles fugiram desnudos e feridos, rua fora. E a notícia desses acontecimentos circulou por toda Éfeso, a ponto de que houve aquela compulsão de confissão de pecados de feitiçaria, e eles queimaram milhares de dólares em dinheiro, em livros de feitiçaria que foram trazidos por aqueles próprios que praticavam, de modo que outra vez, ninguém inverta as coisas, não foi uma sugestão de Paulo queimar livro nenhum, foi o Espírito de Deus tocando o coração das pessoas, é que fez com que elas viessem, conforme a narrativa minuciosa de Lucas, até a praça pública, e elas mesmas começaram a jogar os seus livros e atear fogo sobre eles, quando a obra do Espírito é absolutamente diferente. Então, como eu dizia, havia naqueles dias esse fluxo intenso de falsos apóstolos. A gente vê em 1 Coríntios, Paulo debatendo com essa questão, ele está falando o tempo todo em 2 Coríntios, ele vai mais além. Em Gálatas ele chega a dizer, olha, se alguém acrescentar ou tirar, que seja mutilado, que se está num processo de automutilação. A afirmação dele é de que se vier um anjo e nos anuncie um outro evangelho que vai além deste que está sendo anunciado, que seja anátema. E ele diz que havia obreiros fraudulentos, falsos apóstolos em abundância. A
angústia dele com a igreja de Corinto tinha muito a ver com isto. Porque ele pregara e os fundara não sobre palha, madeira, feno, mas sobre material precioso da palavra de Jesus. E agora, algum tempo depois, eles estavam sendo levados, enredados, enganados, e se deixando enganar, ou se encantando com as manifestações de um evangelho sem graça e sem compromisso com Deus, e que vinha apenas carregado de magia e de fetichismo, e de uma quantidade imensa de falsos ensinos e de autoglorificação por parte desses falsos apóstolos. De modo que todos os apóstolos tiveram que lidar o tempo todo com essa questão da falsificação e do estelionato da manifestação da fé, desde o nascedouro da comunidade dos discípulos entre nós. E Pedro não foge a essa necessidade de exortação à igreja, à comunidade do povo de Deus, a respeito disso. De modo que na sua primeira epístola, na sua segunda epístola especialmente, ele ataca fortemente essa manifestação, tanto ele quanto Judas, na epístola de Judas, o irmão do Senhor, que é uma cópia da segunda epístola de Pedro, ambas as epístolas baseadas profunda e seriamente no livro de Enoque. Ele usa o conteúdo do livro de Enoque, as percepções espirituais todas que ele tinha em Jesus, e as aplica sobre aquele universo de falsificação do Evangelho. Compara isso com anjos caídos, que deixaram seu estado original, que traspassaram as fronteiras do limite da obediência a Deus e entraram num mundo de desobediência que os levou a um acorrentamento eterno, de acordo com aquilo que tanto Pedro quanto Judas afirmam. E aqui, a preocupação dele se reforça nessa direção, de exortar os que mentoravam, os que eram os presbíteros, os que pastoreavam, os que conduziam, fosse pela experiência, fosse pelos dons, fosse por qualquer que fosse a manifestação de referencial daquela pessoa na comunidade, ou não só de uma pessoa, mas de várias. No caso aqui, conquanto a carta seja dirigida a várias cidades e vários grupos, ele trata cada ambiente como se fosse um só. E ele diz: eu rogo aos presbíteros, aos anciãos, aos experientes que estão entre vocês, que são presbíteros como eu, porque conquanto ele tivesse recebido um chamado de Jesus para ser apóstolo, ele mesmo identificava no coração dele, a partir do que Jesus a ele declarava, que ele era, antes de tudo, um pastor de almas. Se tu me amas, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Vocês, que são presbíteros como eu que sou co-participante, testemunha dos sofrimentos de Jesus, e sou também co-participante da esperança da glória dele, peço a vocês que pastoreiem o rebanho de Deus que está no meio de vós, com 3 características que precisam estar presentes sempre. Mas antes de dizer quais são, ele faz essa alusão a essas 2 coisas. Eu peço a vocês, eu rogo a vocês, como igual a vocês, como presbítero chamado para esse pastoreio, para essa ação de cuidado de pessoas, conforme vocês também foram chamados. Eu peço que vocês pastoreiem fundados nessas 2 consciências. A primeira é do testemunho do sofrimento de Jesus. Porque ninguém pode se candidatar a mentorar, a pastorear, a guiar, a cuidar, a se mostrar, não como quem deseja se exibir, mas se mostrar porque não foge à manifestação do seu próprio dom diante de Deus. Ninguém pode exercer com pacificidade, com graça e amor o ministério, com a eficácia que ele demanda, sem que a gente primeiro tenha na consciência o testemunho dos sofrimentos de Jesus. Porque se há uma coisa que se vai experimentar com toda certeza na prática da condução de vidas humanas, é sofrimento. Sofrimento, calúnia, injúria,
difamação, má interpretação, sujeição a caprichos e humores estranhos que passam pela cabeça das pessoas, que provocam nelas olhares estranhos a seu respeito. De modo que quem quer que deseje mentorar, conduzir, precisa ter um coração desenvolvido no testemunho dos sofrimentos de Jesus, que é o que Pedro usa o tempo todo nesta epístola, chamando a lembrança, dizendo: lembrai-vos dos sofrimentos, dos padecimentos, e fortalecidos pelos sofrimentos e padecimentos, preparem-se vocês mesmos para essa experiência. E aprendam com ele que quando era caluniado, não caluniava de volta, quando era injuriado, não respondia com injúria, quando era maltratado, não partia para a luta com os braços e com a força da carne. Ao contrário, entregava-se ele mesmo ao Pai e aos cuidados dele. E Pedro conclui dizendo: se vocês forem capazes de assim interpretar, viver e assim ser, o que vai acontecer é que vocês serão bem-aventurados, porque se vocês estiverem sofrendo injustamente, não como quem se mete no negócio de outro, ou como quem sofre por ter sido uma pessoa que se imiscuiu caluniosamente em qualquer que seja a coisa ou o âmbito, mas se vocês sofrerem por estarem vivendo o Evangelho, ele disse: regozijem-se, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. A primeira coisa que ele diz para quem deseja viver a experiência de pastorear, de guiar outros, é esta: eu estou pedindo isso a vocês e rogando a vocês que sejam assim, e eu faço, fundado no testemunho dos sofrimentos de Jesus. Porque às vezes os sofrimentos, no que no Novo Testamento se chama de ministério, com uma conotação de serviço, ministro, no Novo Testamento é praticamente sinônimo de diácono, é sinônimo de servo, é sinônimo de garçom, às vezes de serviçal. Entre nós é que o ministro está revestido dessas importâncias ocidentais, que o colocam num cargo de superioridade, mas no Novo Testamento ministério é serviço e ministro é servo. Então, o que ele diz é: se alguém se candidata a isso, se alguém tem chamado para isto e se oferece desse modo, precisa ir sabendo das implicações. Haverá muitos sofrimentos, há muitas coisas que a gente guarda, que a gente engole, há muitos sustos. Aquela necessidade o tempo todo da gente se dar sem esperar recompensa humana, da gente servir sem esperar aplauso, da gente investir a vida nos outros na certeza de que traições há em todo lugar, toda hora, o tempo todo. Eu me lembro que uma vez, acho que foi o Fonseca que perguntou a mim lá em casa se eu já tinha sido muito traído. Eu falei: olha, para você ter uma ideia, eu nunca tive um amigo que não me tenha traído, nunca. Aí ele olhou assim para mim, meio assustado, dizendo: então não quero ser teu amigo, não. E o que é que aconteceu? Você se separou desses amigos? Eu disse: não, eu só me separei dos que foram embora, porque todos os que quiseram ficar estão. E não existe alusão a isto. E a minha esposa sabe que eu não estou brincando a respeito desses fatos. Porque é absolutamente natural, não é para alguém tomar isso ao pé da letra e se afrouxar e achar que tem agora o dom de cometer esse tipo de gafe contra a alma do irmão. Mas é impossível você pastorear sem ser traído. É impossível, a menos que você se feche tanto para tudo e para todos, que você não vai ser traído, porque você já está traindo os outros por antecipação, atribuindo a eles o que nem aconteceu ainda. Mas se o seu coração se mantiver aberto, vivendo nessa tensão de cidade, se abrir e, ao mesmo tempo, sabendo, de modo desiludido, sem ilusão, que a natureza humana é como ela é e que fraquezas acometem a todos nós. Se não for assim, e se isso não
se estabelecer desse modo em nós, em razão de que nós somos testemunhas do sofrimento de Jesus, nenhum de nós suporta o tranco do ministério sem ir ficando meio cínico e despótico e arrogante. E a gente já sabe tudo. Às vezes já começa até a antecipadamente analisar perfis de quem é que vai nos trair ou não vai nos trair. E essa é uma coisa extremamente ruim. E à medida em que você experimenta isso com intensidades avassaladoras, em quantidades imensas, o coração vai ficando muito defensivo. E frequentemente a defesa acaba sendo um ataque. E de ataque em ataque, a pessoa vai se acostumando. E de ataque em ataque, ela vai se transformando numa grossa, numa estúpida, numa dura, num ser humano sem maleabilidade, sem a generosidade da inclusão e do perdão e da continuidade. Ou vai se tornando completamente autoritário e dono das coisas, sem respeito pela realidade do entendimento, do estado e do estágio em que cada um está no processo. Por isso Pedro diz, a primeira coisa é que eu falo como quem é testemunha dos sofrimentos de Jesus. Eu estava lá e só não vi tudo porque eu fugi. Mas eu vi. E pastor, ele diz, concluindo aqui o trecho que nós lemos, ele fala da manifestação, quando se manifestar o Supremo Pastor. Então, cada um de vocês que são pastores relativos dessa circunstancialidade vão receber imarcessível coroa de glória dele e não aqui. Mas a primeira coisa é ser testemunha dos sofrimentos de Jesus. E a segunda, ele diz, é ser também coparticipante na esperança da glória, na certeza da glória. Que ele mesmo, nesta epístola que nós lemos, ou carta, lá no iniciozinho dela diz que quando ele estava com o Senhor Jesus no Monte Santo, fazendo uma alusão provavelmente ao Monte Hermon, na transfiguração, ele anos, décadas depois diz, eu estava lá com ele no Monte Santo quando eu ouvi a voz vinda do céu que afirmava quem ele era. E vi a sua glória. Ele diz, sou testemunha dos seus sofrimentos e sou co-participante da certeza da sua glória, porque eu também via testemunho. Sem consciência do sofrimento de Jesus e sem consciência da expectação de glória e da certeza de glória, não é possível viver e pastorear pessoas na terra. Para que isso aconteça, o coração tem que ter esses pilares bem fincados. Um é sofrimento, para saber que assim como foi com ele, comigo será, porque assim como é com o mestre, assim será com o discípulo. Se chamaram ao mestre de Beelzebu, como não chamarão aos discípulos? E assim como foi com ele em glória, e o Cristo padeceu e entrou na sua glória, e a glória que ele próprio manifestou antes de nela entrar eternamente, e que o fez de modos diversos, mas que para Pedro ficou marcada naquela experiência da transfiguração de uma maneira fortíssima. Sem que essa certeza de glória esteja em nós, a gente não transcende o sofrimento contingencial. A gente precisa saber do sofrimento para não ter surpresas, e precisa saber da glória para transcender a eles todas as vezes, e todos os dias, e todas as horas. Sofrimento sem glória gera amargura. Esse sofrimento que vê a glória é que passa por todas as coisas com doçura e não perde a esperança. Aí vem Pedro e diz, olha, sobre essas duas bases é que eu falo com autoridade a vocês. E quero pedir que vocês guardem essas marcas indeléveis, sem as quais ninguém é mentor, ninguém é presbítero, ninguém é bispo, ninguém é nada. Em qualquer que seja o chamado, ou o dom, ou a manifestação dele. Pastoreai
o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, ou como constrangidos, mas espontaneamente como Deus quer. Se a gente não tiver essa consciência, a certeza da glória e o testemunho do sofrimento do Senhor, e se a gente não souber que assim como foi com Ele é conosco, e assim como foi com Ele em relação à glória, também é conosco em relação a ela, de modo que o sofrimento eu experimento com paciência e não me amarguro com ele, porque eu o transcendo todas as vezes enquanto experimento, me alimentando da certeza da glória. Se não for assim, as coisas começam a acontecer comigo sob o poder do constrangimento. Eu digo, bom, já estou aqui há tantos anos, para onde eu irei? Quem me sustentará? Quem vai cuidar de mim? Eu cuido deles, mas eles também cuidam de mim. Eu dependo deles, eles dependem de mim e eu deles. Eu já passou muito tempo, então esse pessoal é grosso assim mesmo, eles vão ter de mim aquele pastoreio do constrangimento. Vocês têm alguma lembrança de alguém que vocês conhecem como pastor e que pastoreie sob grande constrangimento? Você já foi pastoreado pelo pastor constrangido? Que é aquele pastor que faz as coisas coagidamente e que depois de um tempo faz as coisas amarguradamente e as faz de modo forçado e não espontâneo e não sincero. Fazem por causa da remuneração, fazem por causa de qualquer que seja a pendência, ou a necessidade, ou a importância, ou o controle, ou o poder, mas não com a espontaneidade que Deus quer. É fácil, gente. Muito fácil. E eu estou dizendo isso a vocês por experiência, não por teoria, por experiência doída. De uma consciência que se acorda no meio do processo e leva sustos. É muito fácil a gente começar a pastorear de modo constrangido, obrigado, forçado, porque não dá mais para fazer a manobra, não dá para pular fora. Está aqui, vamos assim, porque é assim mesmo. Mas na medida em que isso acontece, o poder desse constrangimento, que não é fruto do amor, mas da necessidade, ou da dependência, ou de qualquer outra coisa, o fruto dele em nós é amargo, é amargura, é hostilidade. Vocês já tiveram a experiência de conversarem com alguém que está nessa situação de pastor, seja pelo dom, ou seja no ambiente cristão pelo cargo? Uma pessoa que faz isso de uma maneira obrigada, você sente que não existe espontaneidade. Se não houvesse o peso de uma incumbência, ou de uma demanda, ou de uma responsabilidade, ou de um salário, a pessoa não faria nada de fato? Ou me digam que vocês nunca foram pastoreados por esse tipo de cajado. Claro que foram. Claro que já sentiram essa energia muitas vezes. Claro que vocês sabem que esse tipo de ação não produz nada. Porque o espírito das pessoas percebe o que está acontecendo. E graça nenhuma se manifesta. Porque se é de Deus, só acontece onde há espontaneidade e sinceridade. E é muito fácil a gente ir ficando assim. A gente começar a fazer as coisas todas as vezes com um sentimento meio raivoso na alma. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso. E quando isso acontece, isso não só faz mal a nós mesmos, mas haverá de fazer muito mal ao rebanho de Deus que está no meio de nós. O rebanho é de Deus. Se tu me amas, trata com amor os meus cordeirinhos. Não constrangido por nada que não seja amor. Porque qualquer constrangimento que não seja do amor não produz o fruto da vida. Segunda coisa que ele diz é, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, de um lado,
que não seja por causa da incumbência, como acontece entre nós, na maioria das vezes, entre os pastores das igrejas chamadas históricas. Quando o pastor é um assalariado da igreja, porque nas igrejas de natureza mais pentecostal ou neopentecostal, o pastor é o dono da comunidade, ele determina tudo e todas as coisas. No ambiente histórico, onde há as eleições, o sistema representativo, ou democrático direto ou indireto, seja lá como for, ele tem que depender muito mais de relacionalidade. Ele começa a pastorear de modo constrangido e obrigado, mas faz a política e a diplomacia relacional. Agora, no ambiente em que ele se sente completamente livre para dar as cartas e determinar as coisas, se ele já vem com esse coração, e se ele não é testemunha dos sofrimentos de Jesus ele mesmo na sua vida, e não vive da certeza da glória inacessível que a ele está disponível e já é real em Jesus, o que vai acontecer é que ele vai se enveredar pelo caminho da sorte e da ganância. Não tem jeito. Está tudo na mão dele. Daqui a pouco ele começa a se sentir dono das pessoas. E começa a se sentir dono do dinheiro das pessoas, da vida das pessoas, dos bens das pessoas, até dos afetos e dos sentimentos que as pessoas podem ou não podem ter, ou de qualquer outra coisa em qualquer outro nível. Mas especialmente em relação à sorte da ganância. Seja ela de dinheiro, ou seja ela de poder, ou seja ela de importâncias, mas muitas vezes a pessoa já começa a pastorear o rebanho de Deus pensando no lucro, nos resultados. Quer que cresça porque crescimento traz dinheiro, quer que cresça porque crescimento dá poder, quer que cresça é porque visibilidade dá poder. Quando isso acontece, a sorte da ganância está em franca operação. Começa sutil. A gente não tem nem coragem de confessar isso para nós mesmos quando isso começa. A gente batiza isso com outros nomes. A gente apelida por outras coisas. A gente chama por outras nomenclaturas, mas de fato o que está entrando, se instalando e se fincando é a sorte da ganância. Que porque é sórdida e gananciosa, não tem escrúpulos e não parará jamais. E ele diz, sem nenhum titubeio, porque estava acostumado a ver isso acontecer, porque ele mesmo vira naquele grupo de 12 dos apóstolos o fato de que um deles se manifestara tomado por sorte da ganância também. Porque como diz João no capítulo 12 do Evangelho, Judas metia a mão na bolsa porque era ladrão. Porque isso estava dentro dele. Porque o caminho do viés estava posto dentro dele. Não havia retidão no seu interior. E o que a gente vê hoje é a manifestação da sorte e da ganância como unção. Quanto mais sórdido e ganancioso, mais ungido o indivíduo é. De modo que quanto mais lobo ele seja, mais permissão ele terá para sordidamente manifestar a sua ganância. Parece que surge um acordo tácito entre as pessoas e esse tipo de gente. De que porque eles são assim, nós também seremos como nós somos, e nós ficaremos livres dele, dando a ele o nosso dinheiro, e desenvolvem uma relação com o bruxo, como se fossem aqueles que são os que procuram a consulta, o poder, o favor, a magia do outro que tem isso para oferecer. É nessa barganha e nessa troca que as coisas assim se estabelecem. E com uma facilidade enorme as motivações da gente mudam. E aí você começa a pensar no resultado das coisas. Quanto vai entrar de dinheiro? Começa a querer botar a pressão para que o grupo cresça, não porque se está interessado em que a palavra de Deus seja divulgada, ao mesmo tempo em que ela cresça para dentro das pessoas também, no coração delas como consciência e entendimento, mas sobretudo porque se quer auferir os lucros dos resultados. Então pastoreie um rebanho por sorte da ganância, mas de boa vontade. De boa vontade.
um teste cotidiano que a gente tem que fazer no coração da gente, colocando-o à prova. Se perguntar o tempo todo, especialmente aqueles que dependem ou que vivem financeiramente do ministério, e quem não vive financeiramente do ministério tem que se preocupar com a ganância em outros níveis. Às vezes tem a ver com poder, importância, controle, mas a alma encontra o caminho sórdido dela de almejar algo a mais e pegar para si, deter e possuir. O teste que a gente pode fazer sempre é perguntar: se eu não tivesse nenhum tipo de reconhecimento, fosse salarial, fosse de afirmação, fosse de visibilidade, eu estaria ainda disposto dentro de mim a fazer isto o resto da minha vida sem procurar nenhum tipo de afirmação? Ou será que eu só faço assim porque os meus dons são tão visíveis que me visibilizam, ou porque eu recebo uma devida remuneração e em pagamento eu dou como eu dou e faço o meu melhor? A recomendação de Pedro é: faça de boa vontade, faça voluntariamente, mantenha seu coração no voluntariado do ministério. A coisa mais simples que tem é a gente começar a falsificar para nós mesmos o significado do que seja a autoridade de Deus em nós. A autoridade que nos foi dada, disse Paulo, é para servir, não é para esmagar. É a autoridade para que o coração, sobretudo, vença as primeiras forças contra essa autoridade, que são aquelas que nascem dentro de nós mesmos. Quem tem autoridade como autoridade, a primeira coisa que vence é seu próprio coração. E ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está entre vós, não como dominadores dos que vos foram confiados. Porque essas pessoinhas apenas nos foram confiadas. O que se espera de nós, ou como Paulo diz, usando uma outra linguagem, o que se espera do dispenseiro de Deus, daquele que abre a despensa, do almoxarife desses dons de graça, que residem no ensino da palavra e na ministração dela. O que se espera deles é que eles pastoreiem aqueles que foram a eles confiados, como alguém que abre e fecha uma despensa de bens que não são seus. É um fiel depositário. Eles apenas nos foram confiados. A confiança da graça e da misericórdia de Deus na sua vida e na minha vida, para cuidarmos desses pequeninos que sabem menos, que viveram menos, experimentaram menos, e só por causa disso é que nós os estamos ajudando. Mas chegará a hora em que eles ajudarão os nossos filhos e os nossos netos e os que virão depois deles. Não pastoreiem como dominadores dos que vos foram confiados. Eles têm pastor e senhor. Cada um deles tem dono. E o dono deles é zeloso. E bem-aventurado é o servo que, enquanto o Senhor não vem, não maltrata aqueles que os foram confiados, conforme Jesus diz em Mateus 24 e 25. Não pisam sobre eles e não os molestam. Ao contrário, sabem que eles têm donos e que foram apenas confiados a nós, e nós não somos os seus dominadores, os seus senhores, os seus dominis. Antes, Pedro diz, tornando-vos modelos do rebanho. O único poder legítimo que alguém que está mentorando alguma coisa pode ter é o poder que emana do exemplo, é o poder que emana da conduta, é o poder que emana da relacionalidade, é o poder que emana da verdade, é o poder que emana do amor, é o poder que emana da misericórdia, é o poder que emana da compaixão, é o poder que emana da
caminhada interior em busca de limpeza de mente, de pensamentos, de sentimentos, de emoções diante de Deus e diante dos homens, com a manifestação disso na forma de fruto de amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este é o poder. É o poder que a gente exerce sobre nós mesmos no Espírito Santo e na graça de Deus no Evangelho. Para que a nossa vida vá sendo modelada pela consciência que nós todos confessamos e pelo entendimento que a gente diz que tem e que admite como verdade. Nenhum de nós é exemplo acabado de nenhuma dessas coisas, e não há nenhum de nós que não seja passível de repreensão aqui ou ali, seja aquela que nos vem do lado de fora de alguém que em amor nos viu, nos percebeu e nos ajuda, ou seja aquela repreensão do Espírito que fala conosco e que testifica a verdade em nós, em nosso favor ou contra nós, por nosso bem. Esse é o único poder que eu tenho e que você tem. É como modelos do rebanho. Se alguém quer mentorar, se alguém quer pastorear, se alguém se entende com experiência de presbítero para conduzir um grupo, Pedro diz: vocês são como eu e eu sou como vocês. Lembrem do testemunho do sofrimento de Jesus. Lembrem da certeza da glória. Sabendo disso, se experimentarem sofrimentos, não se assustem, e se os provarem, não sucumbam a eles amargurando-se, transcendam a eles na certeza da glória e da coroa eterna. E saibam que o único modo de pastorear é carregando essas marcas definidas dentro de nós como princípio do caráter. E eu repito quais são elas. A primeira, conforme ele diz: vocês façam isso e pastoreiem o rebanho de Deus que está entre vocês, sem o peso do constrangimento e da obrigatoriedade, mas façam isso de modo espontâneo, como Deus quer, como Deus ama. Segundo, façam isto sem sorte da ganância, mas de boa vontade. Sejam voluntários em todas as coisas, mantenham o coração samaritano na dádiva espontânea do serviço. E pastoreiem o rebanho de Deus não como senhores ou dominadores, mas façam isso como modelos do rebanho, como exemplo. E aí você não vai precisar falar, não vai precisar repreender, não vai precisar coisa alguma. Até porque no Evangelho são as pessoas que se contam, que se falam e que se mostram. O próprio Jesus, que conhecia a natureza humana e o coração de todos os homens, a gente não o vê abordando a nenhum transeunte, trazendo uma revelação de equívoco sobre a vida da pessoa. Jamais. E Judas, foi Judas o tempo todo ao lado dele, e ele não chamou a Price Waterhouse para fazer uma auditoria na bolsa da comunidade apostólica. E Judas foi Judas o tempo todo, e ele deixou que Judas dissesse quem ele era. E ainda disse: vocês querem saber quem é o traidor? É o que enfiar esse pão aqui nesse bocado molhado, ou, segundo a versão de João, é aquele que comer do bocado molhado no qual eu molharei este pão. E Judas foi e comeu. Mas o indivíduo tem que se apresentar e dar as caras. Por isso, pastoreiem o rebanho de Deus não como quem domina, não como quem interfere, não como quem manda, nem como quem obriga, mas pastoreiem pelo exemplo, pelo modelo, pelo modo de ser, pela misericórdia. O que nos torna irrepreensíveis não é a nossa irrepreensibilidade, porque irrepreensíveis de modo absoluto nenhum de nós é do lado de fora, quanto mais do lado de dentro. Do lado de dentro a gente sabe as montanhas de irrepreensibilidade que a gente tem. O que nos torna irrepreensíveis é a capacidade de viver a nossa própria relatividade sob o absoluto do amor de Deus em nós e pelos outros, o tempo todo. É porque somos perdoados, perdoando. É porque servimos aquele que foi injuriado e não injuriou,
E se procedermos do mesmo modo, é que vamos nos tornando modelo do rebanho. Modelo do rebanho não tem nada a ver com comportamentalismo, com behaviorismo, com fanatismos de conduta, com exacerbação de demonstrações de qualquer forma, de condutismo, de perfeccionismo, coisas essas abomináveis que conduzem ao farisaísmo e à arrogância sempre. Modelo do rebanho é buscar chamar para a vida as dimensões todas que a gente vê presentes na vida de Jesus. Sendo que eu não sou Ele, mas sou chamado para viver como Ele viveu. E se no caminho eu dou as minhas próprias tropeçadas, eu faço isso com a verdade e a sinceridade de quem confessa, se levanta e anda. De modo que eu e você sejamos modelo naquilo que é bom e sejamos modelo até na recuperação de nós mesmos em relação ao tropeção da nossa vida. A gente pode ensinar as pessoas a caminharem sem queda, como a gente também pode assim ensinar as pessoas a se levantarem dos tropeções, com dignidade e consciência diante de Deus, ainda que o coração certo da sua própria claudicância, no entanto, faz isso com essa consciência total de perdão e de graça, de modo que até na hora mais veemente de nossa fraqueza, os outros terão chance de aprender. E pastorei um rebanho de Deus que há nessas estações do caminho da graça desse modo. E que este ano de 2008 seja rico de graça. E que as estações todas se fortaleçam em alegria e ânimo. E que cada mentor que está aqui, junto com os demais que os auxiliem nos lugares aonde servem, voltem para as comunidades, para os grupos, para o dia a dia, para a rua, para o serviço de Deus e da vida, e para o viver em Deus, com essa disposição de não esperarem que a vida seja feita só de cafuné e de agrados, sabendo que há sofrimentos a serem experimentados, se não são aqueles que sobre nós são perpetrados e infligidos, são aqueles que a gente adquire por solidariedade e amor para com os outros. Pastorei o rebanho de Deus olhando para a glória de Deus. Aqui, quem quer receber recompensa está abrindo mão da eterna. Fariseus é que gostam de aplausos presentes, enquanto abrem mão da recompensa do Pai. A recompensa do Pai é dada para quem vive no secreto a verdade de Deus, em boa vontade, em amor, em espontaneidade, em continuidade, sem se entregar jamais a qualquer forma de constrangimento ou de obrigação, ou de relativização do significado do povo que é de Deus e que é rebanho de Deus, fazendo com que a gente passe a tratá-los como se fossem objetos da nossa propriedade, sem que nós também nos coloquemos como dominadores deles, mas ao contrário, servindo-os em boa vontade. Isso acontece quando a cabeça está cheia dessas dimensões. Aqui a gente vive como Jesus. A gente sofre como Ele sem vivermos de lamúria. Porque a nossa mente está colocada no supremo tesouro. A nossa mente está colocada na eternidade, naquilo que de lá nos vem, que já nos alimenta o coração em esperança, de modo que toda a nossa recompensa está nos céus. E aqui, que o Senhor nos dê essa voluntariedade de coração. Que o Senhor nos salve da sorte da ganância, ao contrário, que superabunde em nós a boa vontade, a gratuidade da graça de Deus. E que no nosso coração não haja espaço para que nenhum Alexandre o Grande cresça dentro de nós, para que nenhum César se levante, para que nenhum Kaiser dê as caras, para que nenhum Hitler apareça. Ao contrário, que no nosso coração o que haja seja essa disposição de boa vontade, de entrega e de
oferecer a própria vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, na modelagem de percepções, de caráter, de vivências, de condutas, de olhares, de educação na interpretação, de educação na justiça, como diria Paulo, e na verdade. A minha oração hoje à noite é que esta palavra de Deus, simples e clara como a luz, como diria a minha esposa, é quase como ler para quem sabe ler. Que essa palavra, no entanto, entre na gente. Não que nós a desconhecêssemos, mas que ela se renove em nós com o poder das coisas que chegaram pela primeira vez. E que ela se estabeleça em nós, gerando o fruto de um mentorear sadio, bonito e limpo, para que o Evangelho não sofra escândalos entre nós. Escândalo, minha gente, não é a manifestação da nossa relatividade humana, nem das nossas eventuais expressões de fraqueza e de fragilidade. As pessoas não se escandalizam diante da condição humana sincera e verdadeira, seja ela qual for. Creiam nisso. As pessoas se escandalizam com a hipocrisia, com aquilo que se diz e que não se tem a vontade de experimentar nem com a ponta dessa unha do dedo mindinho. Elas se escandalizam, são com os abusos, elas se escandalizam com a maldade, elas se escandalizam com a perversidade, elas se escandalizam com a manipulação, elas se escandalizam com a ganância. Vocês já ouviram dizer de alguém que se desviou da fé? Porque no ano de 98 me aconteceram as coisas que me aconteceram? Você já encontrou alguém que se diz, olha, eu deixei Jesus porque não dá para mim não. Cai, foi lá, era tudo mentira. Ninguém jamais achou que aquilo era mentira na minha vida. Ninguém, eu nunca encontrei essa pessoa. Agora eu encontro todo dia um monte de gente deixando a fé, deixando a comunidade, deixando a congregação, deixando o ajuntamento, por causa de hipocrisia, de mentira, de ganância, de dinheiro, de vontade de controle, de opressão. Por essas razões você encontra milhares e até milhões neste país que não querem mais nem ouvir falar daquilo que um dia elas acolheram com alegria, ainda que superficial. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Eu peço isso por vocês e peço a vocês que peçam isso por mim. Vamos ficar em pé e vamos orar. Dá-se. Você aí? Vocês estão voltando para Fortaleza agora? Tá bom, meu irmão. Tá bom. Senhor Jesus, segue com esses irmãos que são teus filhos, nesse caminho de volta para Fortaleza. E dá que eles tenham aproveitado, não só agora, mas para o resto das vidas deles, tudo quanto eles ouviram aqui. Faz essa palavra crescer e dar fruto neles. Eu também quero te pedir que essa semente bonita do reino, que está aqui entre nós, representada pelas vidas desses irmãos queridos que estão aqui, que vieram de tantos lugares, jamais seja corrompida. Ao contrário, como disse Paulo, se as primícias são santas, que toda a massa seja santa. Por favor, dá que as primícias disso tudo que está acontecendo sejam primícias santificadas a Ti, pela melhor vontade do coração, pela sinceridade, pela vontade de amar e de viver isso conforme Jesus. Não deixa que o nosso coração perca a visão da glória. Não deixa que jamais a glória se transforme em glorificação humana.
ou em recompensas temporais e visíveis. Para que a gente mantenha a mente alimentada pela eternidade. Para que a gente suporte as implicações, os embates do cuidado com aqueles que tu nos confiaste. Fazendo isso sem amargura, sem constrangimento, sem obrigatoriedade. Fazendo isso sem ganância, sem querer se pagar de modo exacerbado. E fazendo isso sem que nós desejemos dominar ninguém e sem que desenvolvamos nenhum senso de propriedade sobre nada. O povo é teu, o rebanho é teu, a igreja é tua, nós somos teus. E se não for o teu nome, Jesus, nós não estaríamos reunidos em lugar nenhum. Estamos reunidos por causa do teu nome. Permite que nós nunca nos esqueçamos disso. Muito obrigado, porque tu nos tens preservado até aqui, e tu nos has de preservar até o último dia, porque nós queremos de fato combater o bom combate, completarmos a carreira e guardarmos a fé intacta, em nome de Jesus. Amém.